Você sabia que dá para filtrar um fundo imobiliário e definir se ele é bom ou ruim em apenas alguns minutos? Hoje eu vou te mostrar um passo a passo que eu uso para analisar fundos imobiliários, mesmo se você for iniciante. Então, se você investe ou quer investir em fundos imobiliários, já deixe o seu like e se inscreve no canal. Essa análise ela não substitui um estudo profundo, mas ela já elimina cerca de 80% dos fundos imobiliários ruins. São 5 passos, usando informações gratuitas e públicas, que já faz com que você tenha uma decisão melhor sobre qual fundo imobiliário adquirir. Definir qual tipo do fundo imobiliário, qualidade dos ativos, dividendos, a gestão e o preço sobre o valor patrimonial daquele fundo. O primeiro passo é entender que fundo imobiliário você está analisando. Então, conforme a gente já viu no vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima, existem alguns segmentos de fundos imobiliários. Então, dentro deles vão ter os fundos de tijolo, fundos de papel, os fundos híbridos, fundos de desenvolvimento. Então, cabe a você definir qual segmento você vai querer ter um fundo imobiliário. Para você que é iniciante, o pessoal opta por escolher fundos de tijolo e de papel, porque são mais fáceis de analisar. O primeiro ponto é você definir qual objetivo você tem, para aí sim você conseguir fazer um investimento adequado. O segundo passo é a gente identificar o coração do fundo imobiliário, ou seja, se for um fundo de tijolo, é o imóvel físico. Os pontos principais, quantos imóveis esse fundo possui, quanto maior o número de imóveis, melhor, porque o fundo ele vai estar mais diversificado. Se ele possui vacância física e também financeira. A física é a quantidade de porcentagem que aquele imóvel está locado ou está vago. Então ele pode estar, por exemplo, 100% locado ou 95% locado e aquele 5% é a vacância desse imóvel. Tem também a vacância financeira. Se o fundo ele tem 2% de vacância financeira, significa que aqueles 2% é uma parte de um imóvel que poderia estar gerando renda, mas ele não está no seu potencial máximo de geração. Então aquilo ali se torna uma vacância financeira. Com isso, se eu tenho uma vacância muito alta, obviamente eu tenho um risco maior por causa daquela vacância. O terceiro passo é os dividendos. Você olha, às vezes, um fundo imobiliário que pagou um dividendo muito alto em um mês e você já quer comprar. Esse é um dos erros mais cometidos por iniciantes. O ponto principal é você analisar o dividendo pago por aquele fundo pelo menos nos últimos 6 meses ou 12 meses, para você não cometer o erro de o fundo imobiliário, por algum motivo, seja por venda de imóveis ou uma distribuição não recorrente, ele paga somente em um mês um valor muito elevado, nos próximos meses ele vai pagar muito abaixo daquilo que ele pagou anteriormente. Então esse é um ponto de atenção para você não cair nesse golpe de comprar fundos imobiliários só pelo dividend yield. Com isso também fica o alerta, dividend yield muito alto, é bom você averiguar por qual motivo está saindo alto esse pagamento. O quarto passo é a gestão e os relatórios. Então é muito importante você fazer o acompanhamento através do relatório gerencial. Normalmente, todo mês, o fundo imobiliário ele divulga o seu relatório gerencial com todas as informações que ele teve durante aquele mês anterior. O fundo imobiliário ele é um negócio, então todo negócio é importante que ele tenha uma boa gestão. Pontos importantes é identificar quem é a gestora, se os relatórios dessa gestora são claros e se a comunicação dela com o cotista surte efeito, se é uma comunicação clara e direta. O fundo bom, ele explica o que faz. O fundo ruim, ele vai esconder tudo aquilo que ele faz. O quarto passo é o preço. Preço sobre o valor patrimonial. Se ele tiver 1, significa que ele está no valor justo. Se ele estiver abaixo de 1, significa que ele está mais barato. Se ele estiver acima, significa que ele está mais caro. É bom você ter atenção de não comprar um fundo imobiliário só porque ele está, por exemplo, a 0,89. Significa que ele está muito mais barato. Ou até mesmo 0,40, por exemplo. Se ele está tão barato assim, é importante que você analise o motivo. Porque se ele está barato, ele pode ter algum risco maior ou estar enfrentando alguma dificuldade naquele momento. Nunca compre só porque está barato. Vou mostrar para vocês uma análise breve aqui de um fundo imobiliário. Vou escolher o BTLG, que ele é um fundo de logística. Vou jogar as informações aqui na tela. Bom, esse é o investidor 10. Vou ir aqui na aba de fundos imobiliários, logístico. Ele vai me apresentar uma lista dos fundos imobiliários do segmento de tijolo. Então, dentro do segmento de tijolo, tem os fundos imobiliários de logística. Tem vários, mas eu vou pegar só um de exemplo, o BTLG, por exemplo. Então, quais são os pontos principais que a gente viu? O valor da cota,
Esse é o dividend yield pago dos últimos 12 meses. O preço sobre o valor patrimonial está 1. Isso, conforme a gente viu, significa que ele está no preço justo. Aqui ele mostra a cotação do último ano. As informações do fundo imobiliário significa que ele é um fundo do tipo tijolo, ele é uma gestão ativa, então ele faz muitas movimentações de compra e venda, por exemplo. Ele é um fundo do segmento de logístico, ele possui aquela vacância física de 3%, então ele ainda tem alguns espaços vagos a serem preenchidos. Ele é um fundo grande, ele tem um número de cotistas de 438 mil, o valor patrimonial dele por cota é de R$ 102,92 e o valor patrimonial dele é de 5 bilhões, então ele é um fundo muito grande. E o último rendimento pago de 0,79. Aqui na parte de dividend yield do fundo, ele vem pagando uma média de 0,70 a 0,80, que dá o equivalente a um dividend yield cerca de 79, então ele tem um padrão, isso é um ponto muito importante de ser analisado. Ele não tem aquelas oscilações, ele sempre vai pagar um padrão, como se fosse um reloginho, sempre o mesmo valor de dividendo. Nesse caso, ele está no patamar de 0,79 centavos por cota, que normalmente é data com a data de anúncio do dividendo e a data de pagamento. Normalmente é sempre dia 25, dia 23 ou dia 24 de todos os meses. Aqui são os informes, então se a gente for clicar no relatório gerencial, que o fundo ele emite todo mês, a gente clica aqui em abrir, esse é o último relatório. Vou aumentar aqui um pouco. Bom, esse relatório ele é de dezembro de 2025, então o fundo ele sempre vai ter um delay de 2 meses ou 1 mês para emitir esse relatório gerencial, com as informações do mês anterior. Então aqui ele informa que o fundo atualmente ele tem 34 imóveis, o valor de mercado de 5 bilhões e a vacância financeira do fundo está de 3,2%. Aqui é a DRE, demonstração de resultados do fundo. Então ele teve no mês de novembro uma receita de 0,63 centavos. Ele distribuiu 0,76, então o que ele arrecadou não foi o que ele distribuiu. Provavelmente aqui ele usou um resultado acumulado que ele já tinha dos meses anteriores para pagar. Mas isso não tira a qualidade do fundo imobiliário. Se ele teve reservas é porque ele está tendo um rendimento muito bom. E isso não vai fazer tanta falta assim. Aqui é o histórico de dividendos do fundo. Então, em 2025, ele distribuiu entre 0,78 e 0,79. E aqui ele tem um guidance de distribuição, que já acabou. Provavelmente ele vai gerar um novo guidance para o ano de 2026. O guidance ele é uma previsão do que o fundo vai pagar durante um determinado período. Então, a banda inferior seria 0,78 e a banda superior 0,84. Então, ele vai variar o pagamento dentro desses dois intervalos. Que é a parte de evolução dos dividendos. Em 2018, esse fundo ele pagava 0,33 centavos. Já em 2025, ele teve uma evolução de 0,79. Um ponto importante também a se observar é os locatários. Então, aqui são inquilinos de boa classificação. Ele possui o Assaí, a DHL, a Unilever, Seva, a Amazon, tem a Braskem, a BRF, então são empresas renomadas. O vencimento dos contratos, a maioria está para 2029 ou superior, 51%. Isso também é muito bom verificar. E também um ponto de qualidade desse fundo imobiliário é que os maiores investimentos dele, cerca de 92% do seu portfólio, é com foco na área de São Paulo. Então aqui ele tem duas características, um raio de 30 km do centro e um raio de 60 km. Todos os imóveis que esse fundo imobiliário investe é com foco na localização. Então existem vários imóveis no raio 30 de São Paulo e também uma grande quantidade de imóveis no raio 60. O foco disso é o quê? É garantir que o seu inquilino ele vai conseguir fazer a entrega daquela mercadoria de forma mais rápida. Então, o Mercado Livre ou outras empresas vão querer locar esses tipos de imóveis porque próximos a eles são as vias de distribuição. Então, vão ter uma BR, vai ter uma rodovia importante que pode ligar a qualquer setor, qualquer região. Esses imóveis normalmente são os mais procurados
E isso é uma grande qualidade desse fundo imobiliário que a gente está verificando aqui. Então, para a gente definir se o valor desse fundo imobiliário, dessa cota, está justo, está mais barato ou está mais caro, a gente pode vir aqui, ó, essa informação a gente já tem diretamente no site, mas se você quiser fazer o cálculo, você pode vir aqui e informar o valor de 102,70, que é o valor a mercado atualmente desse fundo, dividido pelo valor patrimonial estipulado com base nos seus imóveis, que seria 102,92. Então ele pegou o valor de 0,99, que ele está dentro do seu preço justo. Bom, fazendo um checklist final, o tipo de fundo imobiliário faz sentido, os ativos são bons, os dividendos são consistentes, a gestão é confiável, o preço é razoável. Se passar nesses pontos, o fundo merece um estudo mais aprofundado. Então, conforme a gente analisou aqui, fez uma breve análise, o preço está no preço justo daquele fundo imobiliário. Então, ele não está nem muito caro e nem muito barato. O que você poderia analisar é se realmente faz sentido adquirir esse, comparando ele com outros fundos imobiliários que também são de logística. Você ali poderia comparar as mesmas informações, a gestão, se ela é boa, se é um fundo imobiliário confiável, se ele vem pagando rendimentos no padrão, rendimentos lineares, conforme a gente verificou desse fundo imobiliário. Não é porque a gente usou ele como exemplo que você vai comprar ele, mas você vai analisar ele e vai comparar ele também com os outros fundos imobiliários daquele mesmo segmento para definir se de fato isso vai fazer sentido no seu portfólio. Então, comenta aqui embaixo qual fundo imobiliário você quer que a gente analise, fazer um estudo mais aprofundado dele e fazer um vídeo e mostrar aqui para vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que você se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas que querem fazer investimentos através dos fundos imobiliários.